O Internacional nessa quinta-feira está de folga no CT Parque Gigante. Depois do jogo contra o Ceará ontem, às 9h30 da noite, o Internacional só volta agora para o Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais. Por isso que a representação no dia de hoje não ocorre no CT e os atletas do Inter ganharam um dia de folga. Além disso, eu quero te trazer mais informações nesse momento sobre saídas no Internacional. Eu quero te falar os atletas que podem deixar o Inter no final dessa temporada. Essa limpa que pode ser feita de certa forma no vestiário no Internacional, que vai ocorrer uma diminuição na folha salarial para a vinda de novos reforços na próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com essas principais informações do Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá achando que pela primeira vez ou se tu assiste os vídeos, porém tu não inscreveu, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional desta quinta-feira. O Inter que está de folga no CT Parque Gigante depois do jogo contra o Ceará. No começo da semana, depois do jogo contra o Curitiba, logo na segunda-feira o Inter acabou não tendo folga e na terça seguiu o treino. Ou seja, agora nesses próximos dias, o Inter vai fazer a folga a mais que estava para prometida pelos atletas, em função da carga que eles têm de trabalho. Por isso que nesta quinta-feira o Internacional não treina. A reapresentação dos atletas deve ocorrer na próxima sexta-feira. Lembrando que o Internacional agora só joga na próxima quarta contra o América Mineiro lá no Estádio Independência. Inclusive, para essa partida, o técnico Mano Menezes não deve ter nenhum novo desfalque para essa partida, além dos que a gente já tinha, que é, por exemplo, o Gabriel Mercado, o Gabriel e também o Lisieiro. O Lisieiro, que é uma dúvida para essa partida, é um novo jogador que se lesionou antes da partida contra o Ceará, e a gente não sabe se ele vai ter condição ou não de jogo para esse jogo contra o América Mineiro. Além disso, também eu quero te falar que nesse momento, o Inter, nessas últimas 4 rodadas de Campeonato Brasileiro, porque depois do jogo contra o América Mineiro, o Inter vai ter ali jogos na quarta e domingo. Depois do jogo contra o América, o Inter tem jogo no domingo contra o Atlético Paranaense, depois jogo na outra quarta contra o São Paulo e depois encerra contra o Palmeiras. E essas últimas 4 rodadas são muito importantes para o Inter seguir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, disputando ponto a ponto com o Flamengo, e além disso, para o Inter garantir os 42 milhões de reais de um vice-campeonato. O vice-campeão ganha 42 milhões. Por isso que é muito importante o Inter terminar esse Brasileirão na segunda colocação para ter um poder de investimento maior para a próxima temporada, tá bom? Passando agora para mais informações, inclusive eu quero te falar sobre a lista de saídas que podem ocorrer agora no final dessa temporada. Como essa temporada é um pouco mais curta, a temporada do Internacional vai acabar agora final de novembro. Desde a partir de agora a gente já vai começar a ter novas informações sobre negociações, sobre reforços no Internacional. E por isso é que eu quero já te falar os jogadores que devem deixar o Inter. Antes de falar dos jogadores que estão no plantel, eu quero te falar dos jogadores emprestados. Por quê? Porque tem jogadores que estão emprestados no Inter que o Inter ainda paga salários, como por exemplo o Thiago Galhardo, que é um jogador que no final do ano termina o contrato, o Inter não vai pagar mais salário, por exemplo o Thiago Galhardo. O Vitor Cuesta termina contrato agora no final não termina contrato, mas o Botafogo vai comprar o jogador e aí vai ficar de maneira definitiva por lá. Além desses dois jogadores, o Inter ainda pode ter, por exemplo, rescisão de empréstimo, por exemplo, o Everton, lateral direito, que pode sair. Então esses jogadores de empréstimo que saem ou voltam também deve acontecer. Por exemplo, o Bruno Gomes é um jogador que deve voltar para o Inter. É uma folha que deve aumentar nesse caso. Mas eu quero te falar agora os jogadores que estão no plantel que podem deixar o Internacional. Eu quero começar com os dois atacantes. Primeiro, o David. O David é um jogador que chegou no começo dessa temporada. Foi um jogador que chegou por cerca de 10 milhões de reais. Inclusive, foi o primeiro atacante da era Alexander Medina a chegar no Internacional. Acabou não dando certo. Fez até um bom campeonato gaúcho, fazendo alguns golzinhos. Mas depois, principalmente na chegada, o Mano Menezes acabou perdendo todo o seu espaço.
E agora, o David tá para deixar o Internacional. Os principais clubes que estão interessados no David são Fortaleza e também o São Paulo, dois clubes que querem esse jogador por empréstimo e aceitam pagar 100% dos seus salários. Além disso, ele iria com passe fixado, para o Inter recuperar futuramente, talvez, esse valor. O salário do David está na aproximadamente 400 mil mensais por mês. Ou seja, o Internacional conseguiria também diminuir a sua folha salarial com a saída do David, que deve ocorrer no final do ano. Além do David, o Inter também pode ter a saída do Mikael, que também ganha 400 mil por mês. Foi um jogador que chegou na metade dessa temporada, acabou não tendo chances. O empresário do jogador está muito satisfeito com o fato do Mikael não ter oportunidades no Internacional. E por isso que o seu contrato de empréstimo junto à Salernitana na Itália pode acabar sendo rescindido e o Mikael retorne para o futebol italiano e vá para algum outro clube do futebol brasileiro ou do futebol internacional. Além disso, o Inter também pode contar com a venda de 2 jogadores. Inclusive, esses 2 jogadores são os principais atletas que a direção do Inter pensa como uma venda para a próxima temporada, que é a do Johnny e a do Maurício. Ambos os 2 jogadores foram sondados pelo mercado da MLS, pelo mercado dos Estados Unidos. Além disso, o Johnny também foi sondado pelo mercado da Espanha, da Alemanha e também da Espanha, enquanto o Maurício já foi sondado, por exemplo, pelo mercado da MLS. Contando com esses 2 jogadores, o Inter espera receber cerca de 12 milhões de euros pelo Maurício e cerca de 10 milhões de euros com o Johnny. Essas 2 vendas já fariam parte da meta orçamentária de vendas para a próxima temporada. Por isso que são 2 atletas que podem deixar o Inter nessa troca de temporada. E os outros 2 jogadores, esses que ainda não tem uma confirmação se vão ou não deixar o Internacional, porém existem possibilidades. A do Tyson, que tem contrato com o Inter até maio, inclusive existe uma possibilidade, uma informação é que o Inter rescinde o contrato dele para ele nem fazer a sua pré-temporada, mas isso ainda não está confirmado. Mas o Tyson, que recebe um salário de 650 mil por mês, hoje reserva do Internacional, poderia ter uma diminuição na folha salarial muito interessante com a saída desse jogador. Além disso, o Edenilson, que é um jogador que já está desgastado com a torcida do Internacional, todo ano tem essa novela de sai e não sai, e novamente no final da temporada pode estar o Inter ou sendo vendido ou sendo trocado por algum outro jogador do futebol brasileiro. Sem ser esses 6 jogadores, aí a gente tem jogadores que podem ainda deixar o clube que a gente não sabe, como por exemplo que eu te falei anteriormente, que é o caso do Everton, lateral direito, que a gente não sabe a situação desse jogador, se o Inter vai querer renovar o empréstimo dele, ou se vai querer, por exemplo, liberar esse jogador, e 2 casos que são o do Vitão e também do Kaique Rocha, mas são 2 jogadores que ainda têm contrato até julho da próxima temporada, porém esses 2 jogadores ainda não pertencem ao Inter, o Inter teria que comprar esses jogadores, tá bom? Além disso, a saída do Daniel, que é o segundo goleiro do Inter, também pode ocorrer por meio de uma venda, porque existem clubes no futebol europeu interessados no Daniel e o Internacional tem interesse em vender esse jogador. Com isso, essas são a lista de dispensas que o Internacional tem para o final dessa temporada. Tu incluiria mais algum nome? Gostaria que mais algum jogador saísse do Inter? Ou dessa lista, tu gostaria que algum jogador não deixasse o Inter? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Volto logo mais com novas informações. Grande abraço a vocês, valeu, falou e fui!